Aplaudir ao Senhor. Então, quando se faz ao vivo, às vezes se esquece uma fala ali, né? Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Queridos, hoje então nós vamos falar a respeito da ceia. E em se tratando da ceia, eu quero convidá-los a ler comigo um texto que está no livro de Gálatas. Perdão, em Gálatas não. Vamos lá. Sim, Gálatas, capítulo 3, no versículo 11. Então, como nós falamos em ceia, o título dessa mensagem é O Reino de Deus em Nós. Eu quero desafiá-los a crer e a repetir comigo: o reino de Deus está em mim. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, pela fé. Pela fé. Amém. Isso aí. Queridos, no livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 11, está escrito assim: é evidente. Queridos, o apóstolo Paulo ele está falando aqui, ele está trazendo uma afirmação. É evidente. Não precisa tentar provar nada. É assim. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Queridos, quando nós falamos em justificação, nós que somos crentes, nós que cremos em Jesus, e cremos também naquilo que Jesus conquistou para nós. Quando falamos em justificação, justo, será justificado, naturalmente nós precisamos voltar a nossa mente, a nossa imaginação, os nossos olhos espirituais para a cruz. E tudo aquilo que aconteceu na cruz, tudo que a cruz representa, queridos, foi o momento mais marcante da humanidade. Este momento onde Jesus Cristo se entregou por nós. Jesus Cristo não morreu apenas, ele se entregou por nós. Isto chama-se obra redentora de Cristo na cruz. Alguns de vocês naturalmente já estudou isso, já teve oportunidade de estudar, de se aprofundar um pouco mais a respeito disto, do que significou este momento histórico, o momento da crucificação de Jesus. Não apenas como um bandido, um assassino que estava sendo crucificado. Convém lembrar que morte de cruz, queridos, não era para os mártires. Morte de cruz era uma vergonha. A pessoa que morria na cruz, ele era exposto a uma vergonha. Tanto é que Jesus ele foi crucificado nu, despido, com o seu corpo todo à mostra. Sinal de vergonha. Mas ele se entregou. Ele decidiu morrer por nós. Ele subiu naquela cruz, teve o sangue derramado, este sangue que purifica o pecado original, já falamos sobre isso aqui. O sangue de Jesus não purifica pecados, purifica o pecado. Aquele pecado que nós carregávamos conosco, até que esta descoberta chegasse até nós.
Então nós trazíamos conosco uma herança pecaminosa. Desde Adão até Jesus, a humanidade arrastava um pecado consigo. Mesmo aquela criancinha mais bonitinha, né, bochechudinha ali, olhinho azul, cabelinho todo encaracolado, loirinho, né, trazia com ele um pecado. Que pecado era este? O pecado original. O pecado de Adão e Eva. E isso acompanhou a humanidade até Jesus. Então, durante todo esse período da história, era necessário que se oferecessem sacrifícios. Sacrifícios de animais. Então, o sangue desse animal era oferecido em sacrifício para quê? Para que durante um período, que era um período de 1 ano, aquele sangue, então ele cobria ou encobria os pecados daquela família. Aí, em um determinado momento da história, a Bíblia diz que quando chegou a plenitude do tempo, plenitude, queridos, é quando tudo está completo. Plenitude é o ápice da história, é o apogeu da história. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, único, unigênito, para que todo aquele que nele crê em Jesus apenas? Não. Crê em Jesus, o Cristo, mas também crê naquilo que aconteceu na cruz. E toda a importância disso para a nossa vida. Jesus, então, ele derrama o sangue dele uma só vez. Uma só vez. E todo aquele que crê nesta obra de Jesus tem este pecado purificado. Queridos, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Eu não preciso mais pegar um animal, um cordeiro, um bode, um boi, não é? Uma ave, e ir até o altar e oferecer sacrifício. Jesus já fez isso por nós. Jesus já fez. Quando ele sobe na cruz e ele fala, está consumado, tetelestai, está consumado, pronto, acabou. Ninguém mais precisa trazer sacrifícios para que este sangue, esta oferta, cubra o pecado. Jesus, então, ele vem como homem, o Filho de Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. E ele cumpriu um projeto, um propósito de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. E a vontade de Deus, querido, não é que Jesus nasceu de uma mulher, né? A palavra de Deus fala que ela foi concebida através do Espírito Santo. Então Jesus nasceu, uma criancinha bonitinha lá numa manjedoura. O fato dele ter sido colocado numa manjedoura tem todo um significado para a nossa vida e para isso que está acontecendo aqui. Querido, manjedoura era uma caixa, como chama, um cocho, né? Quem já deu alimento para os animais sabe o que é, né? É um cocho, uma caixa de madeira ali, um local onde se coloca então ração, um alimento ali para os animais. Manjedoura é isso, é um cocho. Só que lá tinha um nome mais sofisticado, é que a gente chama de cocho mesmo, né? Lá chamava-se manjedoura. E naquele lugar, neste cocho,
foi colocado o nosso Senhor. Neste coxo, Jesus foi colocado. Queridos, Jesus foi colocado naquele lugar, porque Ele é o pão sagrado. Ele é o nosso alimento. Ele deixou a palavra que nos dá alimento, a palavra que nos traz vida, a palavra que nos revigora, a palavra que nos transforma. Esta palavra, queridos, transformou a minha vida e transformou a sua vida. Jesus, o Cristo, o Salvador. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso, queridos. Queridos, não dá para ter uma menor ideia do que foi isto naqueles dias. Jesus, ele vem pregando a palavra, falando do reino. E sempre ele falava que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. E nesse momento, quando Jesus começou a falar isso, né, lá nos seus 30 anos de idade, onde inicia-se então o ministério de Jesus, quando ele se refere em Pai, o Pai terreno de Jesus, José, que era um carpinteiro, José não estava mais vivo nesses dias, já tinha falecido, tinha morrido. E Jesus se referia ao Pai, ao seu Pai celestial. Deus é o meu Pai. O meu Pai é Deus. E isso gerou toda uma discórdia entre os religiosos da época. Por isso, queridos, jamais se permita entrar em questões de religiosidade. Religiosidade só leva para um lugar, para a morte. Jesus foi morto por causa da religiosidade das pessoas daquela época, que não admitiam que alguém falasse: o meu Pai é Deus. Eles não admitiram isso. E prenderam Jesus. E crucificaram Jesus. Nós sabemos que tudo isso aconteceu porque já havia sido profetizado que aconteceria isso com ele. Na verdade, lá em Gênesis, né? Quando Deus expulsa o homem do paraíso, do jardim, ele fala que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. A cabeça da mulher que pisou a cabeça da serpente é Jesus. Jesus é a semente da mulher que pisou a cabeça do diabo. Queridos, todas as vezes que Jesus foi tentado pelo diabo, onde o diabo usou a palavra, usou as escrituras para desviar Jesus do projeto de Deus. Desviar Jesus de fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não era apenas que ele morresse. A vontade do Pai é que ele pregasse a palavra. Esta era a vontade do Pai.
Quando Jesus fala assim que a minha comida é fazer a vontade do Pai. A comida de Jesus, o que alimentava ele, era pregar a palavra. Pregar a palavra. Tudo o que Jesus fazia era pregar a palavra de Deus. Manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino. O título dessa mensagem de hoje é, alguém anotou? O reino de Deus em nós, em mim. Queridos, o que nós vamos falar hoje aqui talvez dê um nó na sua cabeça, mas se você não... peraí um pouquinho, mas esse pregador está falando uma coisa aí que eu sempre ouvi diferente. Eu não acredito nisso. Ok. Talvez você não acredite nisso, mas receba. Receba. Quando Jesus fala a respeito do reino, muitas pessoas naturalmente ficam imaginando assim, não, isso vai acontecer lá na eternidade. Depois que tudo isso que a gente vê aqui se acabar, então vai haver uma nova Jerusalém celestial, e lá no céu, então nós vamos estar assentados com Jesus, e lá então vai ser tudo diferente. Queridos, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está em nós. Nós vamos ler um texto que está no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 26 a 29. Mateus 26, de 26 a 29. Que fala a respeito desta última reunião que Jesus teve ali com os seus discípulos. Então a palavra diz o seguinte: enquanto comiam, essa aqui é a chamada de última ceia. E a partir dali então, depois desse momento, eles saem e vão até o Monte das Oliveiras, onde então, naquele período ali, naquele dia, Jesus é preso. E aí ele não convive mais, não participa mais com os discípulos, né? Então essa última ceia, o último encontro dele com os discípulos, como Jesus, homem. Então a palavra diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando este pão, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam. Esse tomem aqui não é no sentido de tomar, né? Porque a gente está fazendo a ceia aqui, então tem o suco, né? E tem também o pão, né? Então o tomem aqui não é tomem o suco, né? É tomem, peguem este pão. Peguem esse pão. E tomar significa tomar para si. Peguem para vocês, é seu. É seu. Tomem, peguem e comam. Isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Muitos aqui, quem são esses muitos ali? Nós. Derramado em favor de
muitas pessoas, não apenas vocês que estão aqui comigo, muitos, aqueles que creem, aqueles que recebem isso e creem, para remissão de pecados. Próximo. E digo a vocês que desta hora em diante, daquele momento em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo. Onde que isso acontece? No reino de meu Pai. No reino de meu Pai. Queridos, todos aqui, creio, já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, correto? Todos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que ele se fez homem, ele veio a este mundo em carne, morreu na cruz, derramou sangue precioso naquela cruz, ressuscitou, foi elevado aos céus, foi assunto aos céus e está sentado à direita do Pai. Todos nós cremos nisso. Nós acreditamos nisso. O nosso espírito crê nisso. E todos nós que recebemos o Espírito Santo, hoje temos o reino de Deus em nós. Queridos, quando aqueles homens estavam reunidos, onde a palavra chama de o dia de Pentecostes, havia então uma certa quantidade de pessoas reunidas em um lugar. E de repente, eles estavam ali orando, e a palavra diz que de repente veio sobre eles alguma coisa nova, diferente, que eles não souberam explicar. Apenas na concepção deles, eles ouviram um ruído como de um vento forte e impetuoso. E muitos viram línguas como de fogo. A palavra não diz que eles viram línguas de fogo. Eles viram algumas coisas que eles definiram como sendo línguas. Mas essas línguas eram como de fogo, que desceu sobre eles. E eles foram então tomados pelo Espírito. E todos eles começaram a falar em outras línguas, novas línguas. E naquele lugar, naquele dia, como era uma festa, então haviam pessoas ali de várias localidades. Tinha gente lá de Rio Bonito, tinha gente lá de Garuva, lá de Joinville, certo? Lá da Vila Nova, certo? Tinha pessoas de vários lugares ali. Hoje, por exemplo, várias nacionalidades, E cada nação tem a sua língua particular. Nós aqui no Brasil falamos português, certo? Nosso vizinho argentino ali fala o espanhol da Argentina, Lá na Espanha se fala o espanhol, europeu, um pouco diferente, assim como outros países, têm as suas línguas. Então naquele lugar haviam várias pessoas de várias regiões e falavam idiomas diferentes. Mas aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo aqueles homens falando em outras línguas, estavam entendendo o que eles falavam, no seu idioma, na sua língua. Já viram só que coisa estranha isso, Para nós isso é estranho.
para eles, isso foi um momento tão marcante que eles chegaram a pensar que aqueles homens estavam embriagados. Pela forma com que eles falavam. Cada um falava uma língua. E aquelas pessoas que estavam ali entendiam na sua própria língua. Queridos, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. O Espírito Santo, ele faz morada no nosso espírito. O Espírito Santo, ele nos traz, primeiramente, paz. A paz do Senhor, ela se estabelece, então, na nossa vida. Segundo lugar, o Espírito Santo, ele renova o nosso entendimento. Ele me traz capacitação que sozinho nós não teríamos. Através do Espírito Santo, a nossa vida, ela passa a ser transformada. E eu digo passa, queridos, porque isso é um processo. Um processo onde eu preciso estar sujeito, submisso ao que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Um exemplo mais claro de submissão que nós temos na vida, na Bíblia, é o nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, enquanto homem, enquanto filho, ele foi submisso ao seu pai terreno, José. No momento em que inicia-se o ministério de Jesus, ele passa a ser então submisso ao seu Pai Celestial, através do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo descer sobre Jesus, antes de Jesus ser batizado por João Batista nas águas, do Jordão, Jesus não havia feito nenhum milagre. Jesus era apenas um homem, um trabalhador. Aí então a Bíblia diz que João Batista estava batizando no Jordão, e ele vê então Jesus vindo em direção a ele. E João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus então vem, se apresenta para João, e ele é então batizado por João. E a palavra fala que no momento em que Jesus saiu da água, ouviu-se uma voz. Não só Jesus ouviu essa voz, mas todas as pessoas que estavam ali ouviram a voz, que disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Todas as pessoas ouviram isso, queridos. Aí Jesus sai do batismo e imediatamente viram o Espírito descer em forma corpórea sobre Jesus. Aquilo que eles julgaram ser algo como uma pomba. Não que o Espírito desceu através de uma pomba, Tinha uma pombinha voando ali na região, aí o Espírito Santo tomou essa pomba e desceu sobre Jesus. Não. Mas eles viram algo descendo sobre Jesus, o qual eles definiram, dentro daquilo que eles tinham conhecimento, como se fosse uma pomba que pousou sobre Jesus. Então Jesus, ele foi tomado pelo Espírito. E a palavra diz que naquele mesmo momento, Jesus passa então a ser submisso ao Espírito. Naquele momento, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Para onde? Para um lugar, um banquete, uma mesa posta, ali tinha churrasco, tinha salada, tinha o quê? Pão de alho,
sobremesa, sorvete, misericórdia. Tinha tudo isso, né? Doce de abóbora, né? Não era abóbora, devia ser aquela fruta lá, como é que é? Tâmara, isso, doce de tâmara, geleia de tâmara, tâmara em conserva, tâmara vinagrete, tinha tâmara de todo jeito, né? Mas não, queridos, Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E além disso, a palavra diz que ele teve fome durante 40 dias. Após 40 dias, então ele passa a ser tentado pelo diabo. Jesus é um modelo de homem submisso ao Espírito Santo. Por nenhum momento ele questionou. Ele poderia ter dito assim, parei um pouquinho, mas agora que eu estou cheio do Espírito Santo, então eu sou o cara. Eu vou me apresentar lá no Sinédrio e vou botar para quebrar, vou arrebentar aquele pessoal lá. Não, queridos. Ele foi submisso ao Espírito. Ele fez exatamente aquilo que o Espírito Santo determinava que ele fizesse. Ele obedeceu à voz do Espírito. E foi, então, conduzido pelo Espírito ao deserto. Esse Jesus, que depois de vencer o maligno, usando a palavra, está escrito. Está escrito. Como que nós podemos vencer o maligno? Através da palavra. Está escrito. Queridos, quando alguma proposta mirabolante aparecer para vocês, certo? Vamos procurar no nosso manual. Né? Quando você compra um carro novo, né? Você compra lá o seu Jaguar 0 km, aleluia, né? Uma BMW 700 uma M5, glória a Deus, né? Vem um manual ali, né? Quando compra um Opala do ano, né? Do ano que ele foi produzido, né? Também vinha o manual, né? Hoje já está caindo as páginas assim, mas existe. Queridos, o nosso manual é a palavra. Então, toda vez que surgir alguma proposta, alguma oferta, algum convite, alguma coisa assim que seja extraordinária na sua vida, vamos consultar o manual? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Jesus, quando foi tentado, e não foi tentado com pouca coisa não, queridos, hein? Ele estava com fome por 40 dias. Aí o inimigo vem e fala para ele assim, olha, se tu és o Filho de Deus, Jesus era o Filho de Deus ou não? Sim, né? Aí o inimigo vem e fala para ele, se tu és o Filho de Deus. Queridos, toda vez que alguém vem tentar você de alguma maneira, essa pessoa, ela vai tentar, em primeiro lugar, colocar uma dúvida no teu coração. Uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus, fala para que essas pedras se transformem em pão. Queridos, Jesus estava com fome. Seria maravilhoso, né? Seguinte, pedra seja pão. Pronto. Jesus podia fazer isso? Claro que podia. Mas o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí a história diz, né, que Jesus então foi conduzido ao mais alto monte. E falaram para ele, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo.
Porque está escrito, queridos, o inimigo também conhece a palavra. Está escrito que o Senhor dará ordem, aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E Jesus responde o quê? Está escrito. Em um outro momento, Jesus então é conduzido ao local mais alto do pináculo, né? O pináculo era a torre do templo. E o diabo então mostra para ele todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. E fala o quê? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Em primeiro lugar, o inimigo vem tentar colocar uma dúvida no coração. Segundo lugar, ele vem fazer com que você tenha adoração a ele. Queridos, com essas palavras, o diabo está dizendo para Jesus: todos os reinos da terra, por mais maravilhosos que sejam, nada disso se compara ao valor da adoração. Nada disso se compara ao valor da adoração. E Jesus então rebate novamente com a palavra. Então, queridos, nós precisamos crer e receber aquilo que a Bíblia tem para a nossa vida. E quando nós lemos então esse texto de Romanos, né, que eu falei, Mateus 26, de 26 a 29, e nós começamos então a entender o que é o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus está em nós. Quando Jesus orientou os discípulos a irem, né, por todos os cantos da terra, a orientação foi o quê? Onde eles entrarem, eles deveriam declarar: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Por quê? Porque ele estava naquele lugar. Ele representa o reino de Deus. Queridos, nós representamos o reino de Deus. A partir de amanhã, quando vocês chegarem a um lugar, chegarem no seu trabalho, chegarem na sua escola, chegarem, enfim, onde vocês forem, quando vocês chegarem, declarem: o reino de Deus chegou. Você vai visitar um amigo, uma amiga, o reino de Deus chegou. Aí essa pessoa pode ficar: é mesmo? Mas puxa vida, onde que está? Para que eu veja. Onde está esse reino de Deus? Eu quero ver. O reino de Deus chegou. Eu sou. Eu represento o reino de Deus. O Espírito Santo do Senhor está em mim. O reino de Deus está em mim. Queridos, isto é uma verdade. Esse reino que Jesus se refere, neste versículo 29 do livro de Mateus 26, vamos colocar de novo, André, por gentileza, Mateus 26, versículo 29. Olha só: e digo a vocês, queridos, é Jesus falando. Jesus está dizendo a nós: desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira. Qual era o fruto da videira? Era aquele que estava na presença dos discípulos. Até o dia em que beberei com vocês, novamente com vocês, um vinho novo. Um vinho novo
no reino de meu Pai. Queridos, o reino de Deus está em nós. Então hoje, quando nós participarmos da mesa, tenha esta convicção no seu coração. Tenha esta certeza no seu coração. Este momento a qual Jesus se refere, onde nós celebramos a ceia, onde nós fazemos isso com alegria, porque nós cremos, nós sabemos naquilo que Jesus conquistou por nós. Então nós fazemos isso com alegria. Vamos fazer isso com essa consciência de que o dia, este dia a qual Jesus se referiu, é hoje. É neste momento. Até o dia 3 de março, aqui na Comunhão Cristã Aba Joinville, nós estamos bebendo um vinho novo. Vinho novo por quê? Porque nós temos o nosso entendimento renovado pelo Espírito. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo renova o nosso entendimento. Então nós fazemos isto porque sabemos que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. Lembre-se disso. A partir de hoje, queridos, todo momento, quando você se sentir assim, a sua mente vaga, assim, não estou pensando em nada, lembre disso. O reino de Deus está em mim. Quando você chegar amanhã no supermercado, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Você representa o reino de Deus. Sabe que responsabilidade isso nos traz? Queridos, isso nos traz responsabilidade. A palavra diz que o reino de Deus, ele é, em primeiro lugar, paz. Segundo lugar, justiça. Justiça é o estado perfeito. Em terceiro lugar, alegria. Queridos, impossível onde está o reino de Deus haver choro, lamento, tristeza, murmuração, cara fechada, né? Tá assim meio borocochô, como diz, emburrado, né? Aquela cara de burro assim, só a cara, né? Impossível, queridos. O reino de Deus é paz. Se o reino de Deus é paz, então não é tribulação, não é ansiedade, não é preocupação. É paz, é confiança. E é também justiça. Estado perfeito. Tudo já está feito, já está consumado. Hoje nós temos a graça em nossa vida. A graça conquistada por Jesus. Então eu quero convidá-los a participar desse momento da ceia. Nós vamos ter isso, o casal aqui vai nos auxiliar, né, o David e a Jéssica, para servir a ceia. Então eu quero convidá-los, queridos, a participar da ceia e faça isso com alegria no seu coração, porque faça com esse entendimento que Jesus Cristo conquistou a nossa liberdade. Ele não apenas nos deu liberdade, mas ele conquistou a nossa liberdade. No momento em que ele cumpriu todo o propósito. Cumpriu o propósito. Eu não preciso fazer nada para ser merecedor. Jesus já fez tudo. Eu não preciso fazer corrente de 7 quartas-feiras. Eu não preciso
ir orar no monte para isso. Eu não preciso, queridos. Jesus já conquistou. Eu não preciso comprar o sal ungido, a vassoura abençoada. Querido, tudo isso é conversa fiada. Eu preciso crer e receber. Primeiro eu creio, depois então eu recebo. Quando nós falamos em graça, queridos, é graça, porque é de graça. Jesus já fez. Jesus já fez. Então agora nós vamos ter aqui então o pão, né? O pão e o suco, representando o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, que foi derramado para purificação do pecado. Eu quero ler então o 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Lembrem de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Próximo. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, o reino de Deus está em nós. Eu quero convidá-los a sair do seu lugar, peguem o pão, peguem o cálice, né? Como nós estamos aqui em um número ainda poucas pessoas, né? Então vamos orar juntos e vamos cear juntos. Vamos fazer isso?